Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Marcos Kligman e este é mais um vídeo do canal Audiovisual. No episódio de hoje falaremos sobre a Lei de Murphy. Eu andei um tempo desaparecido e isso também faz parte da Lei de Murphy, para vocês verem, tudo aquilo que pode dar errado vai dar errado, inclusive a quantidade de vídeos no canal. Por que eu fiz isso? Porque eu não sou um youtuber, eu não me preocupo tanto em regularidade, então às vezes isso pode parecer uma falta de respeito com quem está assistindo, com quem quer acompanhar, mas também tem o lado pessoal, porque tem muito poucos likes no canal, muito poucos seguidores, então eu não me animo tanto de fazer, mas tem vezes que a vontade de se expressar fala mais alto e a gente acaba fazendo vídeos, como é a situação de agora. Eu vim para o sítio, está chovendo, está um momento gostoso de se falar. Eu quero falar sobre a Lei de Murphy. Em 1990 e poucos, ou 90, surgiu um filme chamado Um Tira da Pesada, com o Ed Murphy. Esse filme é uma comédia muito boa, muito engraçada, e nesse filme o personagem interpretado pelo Ed Murphy fala da sua Lei de Murphy. Ele tem um aconselhamento, uma regra, uma lei, que é a lei que o Murphy diz, o policial Murphy, né? Peraí, não é o personagem, é o Ed Murphy que fala, mas ele diz basicamente assim, ó: tudo aquilo que tem a menor chance de dar errado, vai dar errado. Sabe o que isso significa? Que a gente deve se prevenir de todos os erros. Quando isso foi lançado no filme, isso era uma piada, uma coisa engraçada, mas ela tem um fundo de verdade. Bom, eu fiz o curso de NR10, o curso de segurança elétrica, muito usado na parte do cinema, porque a gente precisa se prevenir contra todas as falhas elétricas. As pessoas que sobem em alturas superiores a 2 metros precisam ter o NR15. Então, NR é a norma regulamentadora, ou norma reguladora, que é uma série de normas que várias profissões precisam, profissões essas que envolvem uma certa dose de perigo, né? Que haja algum risco para a integridade humana. Então, uma das regras do NR15, por exemplo, é o NR de altura, é que tudo aquilo que passa de 2 metros de altura oferece algum risco de se machucar e precisa ter alguém especializado. Nas normas elétricas, por exemplo, a gente deve prevenir o erro e planejar o erro, ou seja, a gente que vai montar uma escada, que vai mexer numa eletricidade, numa escada próxima a uma fonte elétrica, ou que vai mexer num fio, existem várias regras. Por exemplo, assim, se tem uma extensão ligada com fios ligados, a gente primeiro deve desligar na parede para depois desligar os outros, porque se vai acontecer algum problema de mau contato, primeiro tira da parede, deixa de ficar energizado o resto da sequência. Por quê? É que nem extintor de incêndio, a gente não quer usar, a gente não quer que pensar que algo de ruim aconteça, mas se acontecer, aí estaremos mais seguros. Ninguém coloca um extintor de incêndio pensando que sua casa vai pegar fogo. Não é para isso, é para, se por acaso pegar fogo, a gente ter a prevenção necessária. Bom, em termos de segurança, as NRs são muito obrigatórias. Muito obrigatórias não existe, né? São obrigatórias. Isso significa que a gente deve se prevenir com as normas de NR caso alguém vá executar uma situação de perigo. Porém, existem situações que não são de perigo, mas que são muito importantes, que podem causar um dano financeiro. E aí as NRs não cobrem. O que é um dano financeiro? Que eu me digo um dano financeiro. Bom, no cinema toda a equipe recebe por diária, recebe pelo tempo que ele está trabalhando. Se a sua filmagem demorar muito tempo, os profissionais envolvidos devem ser pagos, mesmo que as diárias aumentem. Ou seja, para a produção executiva, um filme que dura mais tempo, ele é um filme mais caro. E isso deve ser prevenido, né? Como? A partir de uma prática de set de filmagem ágil. E para ver uma série ágil, um set de filmagem ágil, é necessário muita pré-produção, ou seja, todos os elementos de pré-produção devem ser pensados, inclusive os planos B. Porque planos A, segundo a lei de Murphy, os planos A falham e é preciso haver o plano B. Então o que a gente tem? A gente tem uma planilha no Excel ali, uma planilha que vai dar o cronograma das nossas filmagens, e aí a assistência de direção já planeja
o que pode dar errado para se uma cena der errado. Por exemplo, uma atriz tem uma diarreia, não pode participar, e daí a gente precisa substituir essa pessoa por outra. Essa pessoa por outra não dá para substituir, mas a cena dá para substituir. Então se fala, a gíria que a gente derruba uma cena, derrubamos uma cena e colocamos outra no lugar. Objetos de arte também precisam pensar na lei de Murphy. E o que significa que objetos de arte precisam pensar na lei de Murphy? A gente tem que ter, por exemplo, uma caneca, que a gente vai usar como props, como objeto de cena, né? Então essa caneca está aqui, ela vai estar em cena. Bom, primeiro que numa situação ideal a gente teria outra caneca idêntica, ou algumas canecas idênticas, porque se essa caneca quebra, eu não preciso parar a filmagem para tentar achar uma outra caneca igual, eu posso ter uma de reserva. Figurinos, a mesma coisa, a pessoa do figurino vai ter algumas cópias da mesma roupa, caso aconteça alguma coisa com a roupa original. Enfim, em todas as áreas a gente já pensa. Na produção de arte isso é muito valorizado. Por exemplo, tem uma locação, que é o local onde a gente vai gravar. Essa locação a gente já deixa engatilhado um plano B. Caso o dono da locação tenha um faniquito e resolva que não vai mais permitir que seja filmado na sua locação. Então, imediatamente já corremos para o plano B. Isso dá muito mais trabalho dobrado, às vezes triplicado, mas é necessário se a gente for pensar que temos pouco dinheiro e temos que trabalhar para que tudo dê certo. Quanto menos pré-produção, mais riscos as coisas oferecem, né, de dar errado. Atriz e ator têm planos B? Na verdade, sim. Atrizes e atores devem decorar o seu texto, ok? Mas o mais importante é, prevenindo que uma hora esse texto pode ser esquecido, o mais importante é entender da onde a cena começa, para onde a cena vai, o que devo me manifestar nessa cena, o que minha personagem está querendo. Porque às vezes o branco pode acontecer e o que importa é que a pessoa saiba o que a sua personagem quer. Na verdade, não pode acontecer o branco, mas às vezes acontece. Quando é a situação de filme, dá uma lida, a gente reflete, todo mundo tem um tempinho, pode esperar, mas quando é televisão, por exemplo, televisão é toque de caixa. São muitos textos, muitas linhas de texto, a pessoa tem que estar tudo certo e às vezes dá para dar uma pequena improvisada em algum momento ou outro, desde que a atriz saiba o começo e o fim de uma cena. Então, a lei de Murphy funciona, ela faz com que as coisas deem de errado. Uma coisa que eu digo para as minhas alunas e alunos do curso de interpretação é que o nervosismo é uma das principais armas da lei de Murphy. O nervosismo faz com que tu se esqueça do teu texto, o nervosismo faz com que exatamente tu crie bloqueios na hora de dar o teu diálogo, ou então, se não cria bloqueios, pelo menos te drena a energia para que a sua energia fique concentrada em fazer o ok, dar o texto. Então, como é que a gente usa a lei de Murphy? Em primeiro lugar, a gente deve não só decorar o texto, mas decorar muito bem o texto. Decorar o texto maravilhosamente bem. Isso vai fazer com que a lei de Murphy, o nervosismo, não te atrapalhe. E o nervosismo, ele é um drenador de energia. O nervosismo trabalha a favor da lei de Murphy. Então, eu esqueci de outros lados do set de filmagem. Por exemplo, a pessoa que é logger. Logger no cinema é aquela pessoa que cuida das baterias e de descarregar o material para as mídias, né? Descarregar as mídias. Por exemplo, eu tenho aqui um gravador de som, aí na câmera eu tenho um gravador de imagens. Então, se eu tivesse uma pessoa trabalhando como logger aqui, quando acaba a bateria, ela já fica de prontidão para substituir essa bateria, pegar a gasta e colocar para carregar, e os cartões de memória, por exemplo, ou os HDs, essa pessoa já descarrega, já faz um backup, já se previne. Então, a gente sempre tem que estar prevenido quanto a isso. A maquiadora, por exemplo, tem que ter maquiagem extra, porque de repente a maquiagem não pode acabar. Imagina o erro de continuidade que daria se de repente a maquiagem acabar. Então ela não pode acabar. Todo mundo tem que planejar a lei de Murphy. O erro, acontece, né? Porque nosso universo, olha a viagem que eu vou entrar aqui. O nosso universo, a gente vive numa total progressão da desordem. Nós sempre vamos se desorganizando. Organizar é um ato humano, é um ato, talvez não seja humano.
Por exemplo, sistemas solares, estrelas, elas se organizam, mas são núcleos pequenos no universo. A média é que as coisas venham a se desorganizar, né? É uma lei, inclusive, uma lei não me lembro qual a lei, mas é uma lei básica da física, que as coisas se desorganizam naturalmente. Nós precisamos pensar que na natureza as coisas estão se desorganizando e funcionando para que tudo dê errado. As artes, a habilidade humana, as técnicas, todas elas tratam de organizar um mundo organizado, organizar um mundo em desorganização. Olha que viagem isso aí. Muito bem, pessoal, esse era meu vídeo que falava sobre lei de Murphy, tá? E eu espero que vocês sempre pensem no que alguma coisa pode dar errado. Por exemplo, no NR10, o NR de eletricidade, existe um protocolo, você segue a lista de protocolos e diz, ok, está tudo aqui, eu segui todos os protocolos. Mas isso não basta para uma NR. Existe um fator que é subjetivo, que é no presente momento. No momento em que você está ali analisando a situação, vários fatores que não contam, que não podem ser listados, devem ser levados em consideração. A gente sempre tem que pensar o que é que pode dar errado. Então, assim, ninguém diz para uma atriz ou um ator que escuta aqui, meu querido, não vai comer mocotó com torresmo um dia antes de tomar cachaça. Mas isso é uma coisa que porque é óbvio. Então a gente tem que fazer uma alimentação balanceada, evitar de lidar com problemas estressantes nesses dias antes da filmagem, para haver uma concentração no mundo da personagem. Essas coisas também fazem parte da prevenção do erro, né? A gente deve prevenir, porque quanto mais prevenções a gente faça, mais rápido é o set de filmagem, mais econômico é o filme, melhor o filme se dá, melhor o filme acontece, melhor fica o astral. Então é um trabalho extra que a gente tem na pré, e ele tem compensações visíveis e até na pintura da tela, como a gente diz, que coisas que aparecem mesmo, coisas diegéticas que estão na imagem podem ser melhores. Por exemplo, uma direção de arte que funciona melhor, que objetos que vêm, que aparecem, ou na pós-produção também. Enfim, lei de Murphy acontece e vamos prevenir todos os erros. Deixa eu dar mais uma faladinha aqui sobre lei de Murphy, que ela é muito importante na parte da decupagem. Isso é uma parte que é um outro capítulo da lei de Murphy, pode considerar aqui um outro vídeo separado, eu vou falar agora. Quando a gente está iniciando nessa arte de fazer cinema, uma das coisas que a gente aprende é decupar. Decupar é pegar o roteiro e ir começando a extrair perguntas desse roteiro. Quanto mais perguntas tu extraíres desse roteiro, melhor ainda. São perguntas que visam solucionar os problemas que o próprio roteiro vai te dar. Por exemplo, Marcos grava no sítio, e se chover? É uma pergunta que a gente faz prevenindo o erro. Se chover, a gente grava numa marquise. Tem marquise? Tem. Verifica se essa marquise é suficiente para cobrir uma cadeira, como estou agora. Então, assim, feitas todas as prevenções... Bom, aqui eu não planejei isso, foi acontecer por acidente. Mas a gente deve prevenir todas as coisas, começar a fazer perguntas. Essa locação, a locação foi vista. Foi vista? Ela tem profundidade de campo para colocar a câmera? Tem. Esse local aí não tem nenhuma obra acontecendo ao redor, uma obra uma reforma, uma obra que use martelo, essas coisas, barulho, furadeira, essas coisas. Estão em obra. Então já começa a considerar não usar aquela locação ou gravar no final de semana. Tem cachorro que late, a gente pode conversar com o vizinho para de repente isolar aquele cachorro, silenciar aquele cachorro. O roteiro, vamos supor o roteiro. Essa ideia tem como ser melhorada? Tem como cortar falas que são redundantes nesse roteiro? Quando a gente vai decupando um roteiro, a gente vai fazendo todas as perguntas. Por exemplo, na cena o Marcos Kligman está conversando com as pessoas. Temos pilha para o caso de pilhas extra, para o caso do gravador falhar? Temos. Então ali no roteiro a gente vai lendo, vai descobrindo coisas. E nossa função como produtores, né, produtoras e produtores, é justamente deixar tudo pronto para o set de filmagem, e com isso a gente se preocupa em possíveis erros. Isso é respeito pela lei de Murphy, isso realmente funciona muito, e a lei de Murphy deve ser seguida, deve ser muito respeitada, porque é uma lei que nos dá segurança.
Certo, pessoal? Esse era o meu vídeo. Espero que vocês me desculpem por ficar tanto tempo sem postar e nos vemos no próximo. Beijão, tchau!